Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição especial de Os Pingos nos Is. Nesse dia 31 de dezembro de 2021, é a reta final do ano, os últimos momentos de 2021 e você passa a acompanhar agora um especial com os melhores momentos aqui de Os Pingos nos Is na temporada, os comentários e as análises que mais repercutiram no Brasil e no mundo. Às vésperas dos grandes movimentos de 7 de setembro pelo Brasil, Bolsonaro deu um ultimato a atitudes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele pediu para que o STF se curve à Constituição Federal. Guilherme Fiuza e José Maria Trindade comentaram. Eu tenho dito o seguinte, que até agora não houve absolutamente nenhum ato concreto por parte do presidente Jair Bolsonaro que possa indicar que ele fugiu exatamente da Constituição. E nós vimos aí um artigo do regimento interno, regimento interno do Supremo, não é lei, ser maior do que o Código Penal, ultrapassa o Código Penal e ultrapassa a própria Constituição. Se essa lógica fosse verdadeira, o Congresso teria também um artigo 43 para se dar poderes de investigação e de prisão. E a Polícia Legislativa do Congresso, da Câmara, e a Polícia Legislativa do Senado estão separados, né? As duas são previstas pela Constituição. O Congresso é sim, o Supremo não, mas o Congresso é uma espécie de terreno pela Constituição que, para entrar lá, é preciso autorização. E por isso tem a Polícia Legislativa Federal. Lá não são seguranças. As pessoas chamam de segurança, mas são polícias legislativas federal. E o que acontece? Lá não tem esse artigo. Lá não tem esse artigo, apesar de ter lá uma cela, tem uma delegacia de investigação, o inquérito já sai de lá pronto, tudo porque está na Constituição e foi regulamentado aí este funcionamento da Polícia Legislativa. No Supremo não tem Polícia Legislativa, mas tem um artigo 43. E com base nesse artigo 43, né, que diz apenas que um crime praticado ou investigação no âmbito, nas dependências, né, da sede do Supremo, poderia ser investigado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E aí entenderam que, se tem internet lá, toda a internet passa pelo Supremo Tribunal Federal. Eu conheço alguns pontos desse inquérito, das fake news, e posso dizer o seguinte: existem lá realmente agressões à democracia. O que eu acho estranho demais e perigoso demais é que o Supremo decidiu investigar, criou um inquérito duvidoso e não tinha que entregar à Polícia Federal e ao Ministério Público. O presidente, na época, Dias Toffoli, chamaria um delegado da Polícia Federal e diria: investigue, fale, veja os dados aqui e pronto, está errado. Agora, quando o presidente fala, eu estou jogando do lado da Constituição, eu repito, está sim. Não há nenhum fato concreto. Ele aceitou todas as decisões, ainda que absurdas, do Supremo, como, por exemplo, nomear o diretor da Polícia Federal, a competência exclusiva do presidente. O Supremo disse que não e ele aceitou, reclamando, teve uma carta e tal. Isso que o presidente faz é o direito de reclamar. É o direito de reclamar, né? E o que está acontecendo é o seguinte: nós estamos vivendo um momento democrático, mas delicado. Muito delicado. É democrático porque o Congresso está votando como nunca e votando projetos importantes, né? Importantes, sancionados pelo presidente. O presidente da República está no pleno exercício do poder. Veja aí, ele falou essas frases aí, fez esse discurso lá na Bahia, inaugurando uma ferrovia, e é uma prática dele inaugurar obras, algumas paralisadas, faltando pouco, e o povo vendo ali. Gente, é horroroso passar perto de uma obra, vendo ali, faltando pouco, uma pintura e tal, detalhes, e a obra não inaugurada. E o presidente, não tem problema, não sou eu o autor desta obra, não sou eu. Mas, por favor, vamos continuar. E é isso que ele está fazendo. Então, o presidente, nesse discurso, quis dizer o seguinte: respeitem a Constituição e as instituições. E não é o governo, não é o presidente que está desobedecendo a Constituição. Quem desobedece à Constituição é quem toma decisões acima da Constituição. E o presidente foi eleito para ser presidente da República
e não meio presidente da República. Portanto, ele tem razão ao defender o seu poder. Olha, na própria Constituição, diz que é crime de responsabilidade não defender a autonomia do seu poder. Então, se o presidente não defende a autonomia do executivo, aí ele poderia estar em curso aí no crime de responsabilidade, de não fazer valer o poder que o povo atribuiu a ele. Você, Fiuza, 3 minutos. O presidente está na Bahia, né? E o que é a Bahia hoje, né? Essas pessoas que estavam lá assistindo, saudando, né? Aparentemente, pelo que deu para ouvir, né? Elas estão querendo o quê? Fazer política, elas estão animadas com partidarismo, com associação ao partido do presidente, alguma coisa assim. Não, não é nada disso. A Bahia hoje é um estado brutal. A Bahia hoje, e eu não estou dizendo só porque é governada por um petista, não. Porque durante a pandemia, Salvador também foi um outdoor de tirania. Praias fechadas, população apanhando. Olha, isso não vai sumir da memória, da minha pelo menos não vai. Medidas brutais a pretexto de segurança sanitária. Então, prestem atenção no veneno do momento, né? São pretextos para controle, são pretextos para exercício autoritário de poder. Está claro isso? É isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então eu citei a Bahia, que é um estado onde nós vimos cenas, mostramos cenas aqui nos Pingos nos Is, mas cenas bárbaras. Trabalhadores esperando o ônibus não chegou, estava fora do horário do toque de recolher do tiranete lá, recolhido pela polícia, companheiro. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê para achar que a democracia e a liberdade estão em risco? Ora, o povo está até calmo, o povo está até tolerante, né, com o nível do assinte, com o nível do atropelo. A pandemia trouxe, sim, né, o aumento desta tentação e não é só o STF, não. O STF, aliás, é o padrinho desta epidemia de autoritarismo pelos estados e municípios, porque ele deu aos governadores e aos prefeitos a prevalência por essas decisões. Ele deu e nega que deu, o que é pior ainda. É difícil ver a lealdade, né? Hoje em dia, no debate público com o STF, porque ele nega que deu essa prevalência, já tivemos que ler a decisão aqui algumas vezes. Ele nega que o sistema eleitoral seja vulnerável, no entanto, o sistema foi violado, e isso foi demonstrado, inclusive, em relatório da Polícia Federal. O Tribunal Superior Eleitoral caça vozes de maneira também discricionária. Esta máxima corte reabilitou eleitoralmente um ladrão com uma manobra, no mínimo controversa. Sabemos que atropelou o próprio judiciário, retirando a competência, né, de todas as instâncias que julgaram e condenaram Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês acham que a população está achando o quê? Que está tudo bem? Está tudo tranquilo? Pode deixar, não, deixa para lá, porque os políticos discutem lá e no final a vida segue. Não é mais assim. Não é mais assim. A população entende que há uma nuvem de suspeição sobre a democracia brasileira. Essa é uma frase até dramática, mas infelizmente ela é verdadeira. Quem é que confia nessa eleição? Do jeito que está sendo conduzido o processo? Né? Com uma corte, com um árbitro que cria agora um expediente de controle da verdade. Né? Vai dizer agora, né, a partir de um decreto, de um protocolo, né, que o que pode ser dito. Quer dizer, estão realmente criando instrumentos autoritários. Isto é autoritarismo, não é retórica minha, não é figura de linguagem. Né? Então, é diante disso que a população está preocupada, todos estamos preocupados. Né? Ficou, de alguma maneira, convidativo o ambiente, não só no Brasil, para os tiranetes, né? E eu quero dizer ao povo o seguinte: eles são fracos,
eles são covardes. Eu não conheço nenhum tiranete na atualidade que seja manifesto, que existe, né? E aí ele coloca, como a ditadura da China, coloca e diz, olha, a regra é essa, a gente é mau que nem pica-pau e você fica na sua. Não, hoje em dia nós estamos vendo o autoritarismo dissimulado. Então, o único caminho, o único expediente para a população que se vê ameaçada por um controle artificial é mostrar a sua força, mostrar fisicamente, que eu quero dizer, né? Ela se incorporar nas ruas, como é histórico na democracia, e fazer essa comparação, né? O que são meia dúzia de tiranetes nos seus gabinetes diante de milhões de pessoas? É assim que se faz a democracia, é assim que se chega à paz, é assim que se guarnece as instituições e os valores, a vontade da maioria, não pela lei do mais forte, mas pela lei da justiça social, pela lei que impede justamente que os mais fracos, os que não têm padrinhos nos lugares certos, os que têm menos oportunidades, sejam massacrados pelos que têm. Isso é a democracia e é isso que o povo está demonstrando e vai demonstrar na rua. Em 2021, o jurista Ives Gandra Martins e outros diversos professores de direito constitucional constataram que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crimes de atuação durante a pandemia de coronavírus. As acusações de que o presidente teria violado a saúde pública partiram da oposição. Vamos acompanhar agora a análise dos nossos comentaristas. Dos crimes, muito entre aspas, cometidos pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro, faltou o crime maior, Zé, que foi o crime de comprar vacinas. Olha que coisa criminosa e perigosa, né? O governo federal comprou tanta vacina, mas tanta vacina, fez acordos com as farmacêuticas para que se produzisse, que se compartilhasse conhecimento e se produzisse vacina dentro do Brasil, que o Brasil está na vanguarda da vacinação mundial. Os números estão caindo aí para os adoradores de vacina se deliciarem. Não dizem os médicos e especialistas, os verdadeiros estudiosos da pandemia, que não é necessariamente por causa da vacinação, mas óbvio, para aqueles que não têm efeitos colaterais da vacina e que estão sendo escondidos aí do público, para aqueles realmente o efeito é bom e ajuda a conter o contágio. As pessoas vacinadas podem se contagiar, mas dizem os fabricantes de uma forma mais leve, embora também haja muita controvérsia, porque já há casos, inclusive, de morte entre vacinados. Mas esse foi mais um crime, né? E foi o crime mais recente, porque na CPI tentaram todo tipo de narrativa. A gente sabe que essa sequência de narrativas vai estar ali no relatório. Eu fico imaginando quem vai ter paciência no Ministério Público de ler esse relatório de Renan Calheiros, porque vai começar lá com narrativa de gabinete paralelo, teve a época lá a onda da médica cantora, eu nem lembro mais qual era a narrativa do momento, mas eu acho que era a CPI da cloroquina, e aí teve vários outros apelidinhos e tentativas de plantar informações e plantar crimes, imputar crimes ao presidente Bolsonaro. Nada pegou, passaram pela onda do charlatanismo e agora estão nessa de envolver empresas privadas, voltar na história do tratamento inicial, Prevent Senior na história, ignorando os milhões de brasileiros que foram salvos por autonomia médica, por persistência de médicos, por médicos que salvam vidas, por sim tratamentos experimentais, mas autorizados por pacientes e famílias e que, em milhões de casos, deram resultado muito positivo. Não vou nem citar o caso de outros tantos países aí, África, Índia, Bangladesh, que optaram por essa linha e não pela linha da vacinação e estão com números melhores, inclusive, que os do Brasil. Então, tudo ainda na pandemia é muito questionável. Você dizer que alguém é criminoso ou culpado por um ou outro possível erro no meio de uma pandemia mundial, de algo que era desconhecido até um ano e meio atrás, de todos os pesquisadores, desconhecido da ciência, desconhecido dos cientistas, dos especialistas, das autoridades de saúde. Eu acho que é um exagero tremendo. Eu gostaria muito que tivesse acontecendo a CPI do Consórcio Nordeste, a CPI dos 60 bilhões repassados para os governos estaduais e que não resultaram em ações de saúde para a população, em muitos casos. Eu gostaria de estar vendo a CPI contra
dos que lutaram contra tratar pessoas, a CPI dos negacionistas, né, do tratamento, dos que forçaram uma interdição do debate. Isso provocou mortes, muita gente com medo ficou em casa até esperar ter falta de ar. Então, tem tantas CPIs que podiam estar rolando aí, a gente vendo essa CPI circense, para repetir pela milionésima vez o apelido mais comum da CPI, e que eu não gosto de dizer que vai acabar em pizza, porque pizza é algo bom, vai acabar em algo muito pior, vai acabar no lixo da história do Senado, além de ter jogado no lixo a reputação do Senado, porque o Senado, assim como o STF, é um dos órgãos públicos mais desprezados pela população hoje em dia e se deve exclusivamente à atuação de alguns dos senadores da CPI. Agora você, Ana Paula Henkel. Boa tarde para você em Los Angeles, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, muito bom tê-lo aqui fechando a semana com a gente. Seja bem-vindo de volta. Boa noite, Cris. Boa noite, parceiro Fiuza. Boa noite, Zé. Um beijo para o nosso mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu vou deixar aqui uma sugestão para o nosso Bernardinho, né, para o Cleiton Ubinha, para assim que acabar essa CPI, né, agora marcado, né, para o dia 20 de outubro, a gente fazer um especial CPI, mas um especial aquilo que eles não gostam de mostrar, algumas coisas sérias, né, como a Cris disse, mas um especial CPI, já que não temos mais a Dilma, né, a nossa presidenta, como eles gostam de chamar, para nos divertir, a gente precisa fazer um especial CPI e trazer aí de volta as pérolas que temos ouvido durante esses meses todos aí, as falácias, os absurdos, as mentiras e também as expressões como escutamos essa semana, né? O Renan Calheiros dizendo criptomoeda, aí referindo à criptomoeda, Bitcoin, por exemplo, aí ele falou Bitcoin, falou infectorologista, Omar Aziz falando comordidades, as pessoas com comordidades, depois ele emendou qualquer imbecil sabe, aí batendo boca, né, com depoente. Omar Aziz, a minha listinha aqui eu vou até depois mandar para o nosso Bernardinho, porque a listinha aqui já são vários blocos desde o começo da CPI. Omar Aziz dizendo para o depoente, né, ontem, aliás, para o Luciano Hang antes de ontem, o fato de ser brasileiro não lhe dá o direito de dar a sua opinião. É mole isso, Vitor. Também o Randolph Rodrigues dizer ontem para o empresário Facuri, dizer o que o senhor pensa sobre o uso de máscaras não é liberdade de opinião, é um crime. Liberdade de opinião é torcer pelo Ceará. E por aí vai, né? Eu acho que a gente tem que fazer aí um programa especial, né? Especial CPI, para a gente dar risada, porque seria trágico, né, se não fosse cômico, e seria cômico se não fosse trágico, porque nós estamos pagando 33 mil, até anotei aqui o salário, R$ 33.763 por mês para cada senador, mais um caminhão de dinheiro para regalias, assessores, ternos, jatinhos, gabinetes, passagens, enfim. E isso aí é o resultado. Então, é preciso que nós, dentro dessa especial aí do CPI, nós comecemos a fazer uma lista, né, das pessoas, desses senadores que nós queremos aí expurgar da vida pública e do Senado. Só para finalizar, Vitor, não custa nada a gente lembrar, e a gente vai, quem sabe, colocar nesse especial aí da CPI, que a vacina da Pfizer só foi possível no Brasil em março desse ano, exatamente por causa daquela lei que precisava ser passada no Congresso, e aqui nos Estados Unidos a vacinação começou dia 14 de dezembro, e no Reino Unido mais ou menos 9 de dezembro. Então, considerando aí, né, o nosso país, comparando com os Estados Unidos, países de primeiro mundo, e a Inglaterra, até que fomos bem em 3 meses.
O crime que eu acho que eles poderiam colocar aí nesse relatório, Vitor, do presidente Jair Bolsonaro, é exatamente o crime de expor essas vísceras aí de Brasília, né? Expor o que hoje nós temos visto diariamente, principalmente depois do 7 de setembro. O nojo, né, desses personagens todos aí de Brasília, parlamentares, senadores, hipócritas, histéricos e iluministros, o nojo que eles têm do povo nas ruas, falando sobre política, apaixonado por política e que vai mudar o Brasil através da política. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Bom te rever. Boa noite, parceira Ana Paula Henkel, Cristina Grêmio, José Maria Trindade. Um abraço ao mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Olha, eu não vou falar de fanfarra, eu vou falar de quem é, de fato, suspeito de crime nessa pandemia. Suspeito de crime, e que tem que ser investigado por isso, é quem impede a discussão sobre um tratamento médico. Esse é suspeito de crime. E, infelizmente, não é no singular, é no plural, e é um plural abundante, né? Muitos, um cerco muito grande, não só no Brasil, a gente sabe que isso é uma diretriz internacional. Eu pergunto, alguém sabe explicar? Alguém sabe explicar por que a circulação de ideias, a troca de experiências clínicas sobre um tratamento médico em evolução, em busca, em descoberta, alguém sabe explicar por que isso é proibido? Alguém conseguiu demonstrar que as drogas associadas a esse tratamento chamado imediato ou precoce são tratadas como drogas do diabo? Alguém tem esse atestado? Não, ninguém tem. O que se tem é gritaria. O que se tem é violência. Violência intelectual, violência moral. Essa CPI faz parte disso, mas essa CPI é a escória. Então, eu não estou me referindo a ela, estou me referindo à classe médica. Eu estou me referindo às autoridades de saúde. Eu estou me referindo à imprensa. Eu estou me referindo à classe jurídica. Eu quero perguntar, terapêuticas com centenas de artigos científicos publicados, em desenvolvimento, em percurso, né? Mas com indicações, a ciência e informação, ciência é assim que se forma. Pois bem, essa terapêutica adotada, atenção, cínicos, covardes e caras de pau da classe médica, adotada em consultórios tradicionais, tradicionalíssimos de medicina ou não, adotada no escurinho, né? Entre quatro paredes. Ora, isso por si é um vexame, isso por si é uma vergonha, isso por si é um atentado à ética. Isto por si pode ter sacrificado muitas vidas se este tratamento, que tem indicações de eficácia ainda em aferição, resultar eficaz e se consolidar como ciência. Mas, desde já, independentemente deste desfecho, o embargo à discussão de uma experiência de tratamento de uma doença, de um tratamento medicinal, é um embargo criminoso. Esses têm que ser investigados, assim como aqueles que tratam vacinas experimentais aos gritos, porque dizem que não é experimental. A vacina não terminou o seu desenvolvimento. Nossa expectativa sempre foi e sempre deveria ser por vacinas boas, eficazes e seguras. As vacinas feitas rapidamente, em poucos meses, com esta hipótese de vacinação em massa durante uma pandemia, que é uma hipótese sem precedentes, ela não pode vir carregada e trajada nesta arrogância, nesta prepotência. Ela deveria ter vindo, como assinalou muito bem o professor de medicina Joseph Ladapo, em artigo no The Wall Street Journal, deveria vir, sim, acompanhada
de um amplo esclarecimento sobre riscos, inclusive ainda não conhecidos pelas autoridades de saúde. O professor Ladapo, ele se ressentiu e, corajosamente, porque infelizmente é uma minoria, clamou às autoridades que trouxessem esclarecimentos, que trouxessem alertas sobre o fato de serem substâncias ainda em desenvolvimento, mas isso não aconteceu com a imensa maioria das autoridades de saúde, ao contrário. O que sobreveio foi uma propaganda de que a decisão de se vacinar com essas substâncias em desenvolvimento é uma decisão trivial e mais, hoje acompanhada com a ideia falsa de que este passaporte, de que a imposição, de que a obrigação é a porta de saída da pandemia. Isso é mentira. Com o quadro que nós temos hoje, isso é mentira. Essas substâncias sequer impedem o contágio entre as pessoas. Então, quem é que pode ser suspeito de crime nesse quadro? Quem está induzindo pessoas a tomarem decisões sobre a sua saúde sem a total informação, sem as ressalvas necessárias? Então, Vitor, essa é a minha opinião. Esses são aqueles que devem ser investigados por supostos crimes contra a saúde pública. Em novembro de 2021, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi alvo de protestos contrários à presença dele em território europeu. Em Paris e em Bruxelas, pessoas foram às ruas com cartazes de Lula ladrão e chefe do crime em francês. Lula ainda acrescentou que o Brasil, abre aspas, precisa de um governo, fecha aspas. Confira a análise de Ana Paula Henkel e José Maria Trindade. É isso, né? O desafio está lançado aí, né, senhor Lula? Tem que vir para as ruas do Brasil. Não adianta ficar na Europa falando platitudes com essa retórica inflamada de governo golpista, nazista, fascista e toda a lista de istas que ninguém aguenta mais ouvir, que não significa absolutamente nada, e não andar nas ruas do Brasil, não andar onde o povo está, na Paulista, no interior da Bahia, de Minas, Rio Grande do Sul, no Nordeste. No Nordeste, o Lula sempre não bradou aí que o Nordeste sempre foi o reduto dos petistas. Vai dar uma volta no Nordeste. Até no Nordeste não quer ir à Paulista, ou ao Sul, ou em Minas. Vai ao Nordeste. Nós queremos ver o senhor andando nas ruas do atual Nordeste. O Nordeste que tem agora a informação na palma da mão. Tem informação, o brasileiro hoje sabe muito bem que isso tudo que Lula fala, ou nas redes sociais, ou em entrevistas como essa aí, são falácias e retóricas apenas inflamadas aí num processo no caminho de 2022. Tanto é interessante que agora todo mundo tem a informação na palma da mão e não cai nessas bobagens que o ex-presidiário fala, que qual é o discurso de Lula agora? Exatamente regulamentar as redes sociais, porque como assim? É inadmissível que o brasileiro tenha tanta informação na palma da mão, assim vocês vão me desmentir, assim vocês vão... eu não vou conseguir enganar com essa retórica de que eu ainda sou popular. Tanto que, né, numa entrevista que estava lendo agora, numa entrevista ainda nessa viagem, o ex-presidiário disse o seguinte, abro aspas, vamos ter que regulamentar as redes sociais, regular a internet, colocar um parâmetro. Uma coisa é você utilizar os meios de comunicação para informar, educar. Outra coisa é para fazer maldade, para contar mentiras, causar mal à sociedade. Está aí o Lula com todas as letras dizendo vamos ter que regulamentar as redes sociais e regular a internet. Por quê? Porque o brasileiro sabe que essa pessoa não pode andar mais na rua porque é um bandido, um corrupto e um ladrão que só quer mais projeto de poder nefasto se chegar à presidência o ano que vem. Diga, Zé. Eu entendo esse processo aí como estudado, pragmático e maldoso, como sempre, o que vem dessa ala. Em primeiro lugar, né,
desacreditar o Brasil a custo de prejuízos enormes perante a comunidade internacional. Esse processo foi feito cuidadosamente, atacando áreas sensíveis do país. Para atingir o presidente Jair Bolsonaro e seguidores e aliados, o grupo do ex-presidente Lula espalhou a notícia de que nós estamos queimando a floresta amazônica. Isso não é verdade. E espalhando também notícias falsas de que nós estamos queimando o cerrado para plantar soja. E mais, de que o produto brasileiro não é bom porque não vem com esse anexo importantíssimo, que é exatamente a reputação de um produto verde, né? De um produto que atende às necessidades da natureza. Depois de dizer isso, partiram para a história um genocida, essa palavra horrorosa, né? É um genocida, um fascista, banalizando um termo muito grave, né? E depois de plantar isso tudo, eu tenho a impressão de que se você chegar em pessoas menos avisadas, e existem aos montes, né? A Europa não liga muito para o Brasil, eles não sabem muito bem como é o Brasil, quem é o Brasil, aí acreditam nessa visão. Aí ele vem e se apresenta, só falta soltar uma trilha sonora e chegar: eu vou salvar o Brasil, eu sou o presidente, o Brasil precisa de um governante e esse governante sou eu. Esta é a estratégia, mas ninguém aqui engole isso. Mas a proposta dele é essa ideia de terra arrasada, é o retrato do tal político de terra arrasada. O Brasil teve a imagem arranhada, mas está mostrando que nós estamos reagindo muito bem no pós-pandemia. Nós cuidamos muito bem aqui dos brasileiros durante a pandemia, tanto é que estamos aí vacinados, né? Estamos vacinados, está caindo muito aí o número de mortos, de novos casos, né? Hospitais aí anunciando que estão vazios, não tem mais nenhum internado por Covid. E esta é a nossa realidade. Então, esse aí é o retrato do tal político da terra arrasada. E um portal que propaga ideias comunistas online fez uma coluna em que pede para que Lula governe como um tirano genocida. O jornalista em questão culpa a esquerda pequeno-burguesa pela falta de radicalismo na ala e que só isso traria resultados ao país. Augusto Nunes e Ana Paula Henkel detalharam o caso. Olha, esse cara, ele usa uma linguagem tão antiga, né? Pequeno burguês. Então, aquele circo que eu prometo sempre montar para exibir na Europa os nossos esquerdistas, esse cara deveria vestir fraque, cartola e falar só aquela linguagem que inclui expressões como cáspite, omessa, vosmecê, porque ele vive num mundo que acabou no século XIX, né? Já era antigo no século XIX, é antigo desde que nasceu. Se tivesse alguma coerência o ministro Alexandre de Moraes, ele mandava prender, porque é uma ameaça à democracia. Está dizendo que quer que o Lula governe como um tirano genocida. Ele está cometendo, então, o mesmo crime atribuído ao Daniel Silveira. Mas aí é que entra a lucidez dos democratas. Ele tem o direito de dizer isso. Ele é um idiota. Nelson Rodrigues diz que os idiotas estão por toda parte, né? A aglomeração maior de idiotas é na esquerda brasileira. Mas ele pode dizer isso. É isso que o ministro Alexandre de Moraes tem de esclarecer. Por que não prende? Porque esse não pode prender. Ele tá dizendo alguma coisa grave que seja enquadrado nos crimes contra a honra, que não prevêem cadeia. Não tem, é multa. Injúria, calúnia e difamação para em multa, depois do devido processo legal e de respeitado o amplo direito de defesa. Quem é democrata acha assim, pode falar. Se ele cometer algum ato para que isso se consume, aí é outra coisa. Aí ele está agindo como terrorista, digamos. Ele vai mexer com a estátua do Borba Gato, como eles fazem, é terrorismo. Mas enquanto fala, ele pode. Não, com esse o ministro não mexe, porque é um
um cara que não ocupa cargo nenhum, com um deputado protegido pela imunidade parlamentar, ele esquece que não pode ser preso. Né? E agora é meio solto e meio preso, porque ele não pode dar entrevistas. Eu repito que o programa Direto ao Ponto está sob censura prévia e estará até que ele seja liberado para conceder entrevista. Daniel Silveira. Diga, Ana. Esse é o ponto, Vitor. Deixa falar, né? É a grande diferença que temos, né? Nós não queremos censurar ninguém, nós não queremos que ninguém se cale ou que perca o direito de expor as suas ideias, por mais esdrúxulas, ignorantes que elas sejam, né? Se entrar na linha da calúnia, injúria, difamação, que entre ali, né, no Código 138, 139 e 140, que eu sei muito bem, que eu já usei e funciona. Então, deixa falar. Um ponto interessante que o Fiuza trouxe, né, que o Fiuza usou a palavra esquerda hoje, o ponto que eu gosto pelo menos de usar a palavra esquerda e direita, é porque a esquerda limpinha, de terno Armani, a social-democracia também, na verdade, eles colocam o terno ali alinhado, né, o terno fashion, mas o que eles pensam é isso aí, governar como um tirano, fechar comércio, trancar as pessoas em casa, censurar médicos. Na verdade, essas são as políticas que até a esquerda de terninho Armani gosta de promover. Agora, é interessante, Augusto, que também o STF, os ministros, não se pronunciaram até hoje sobre aquele ataque horrível que a ministra Carmen Lúcia sofreu em casa, né, do MST, do MTST ali em Belo Horizonte, onde o prédio da ministra foi pichado, as ruas foram pichadas de vermelho, o prédio foi pichado de vermelho, um vandalismo horrível e histórico, e parece que essa turma é realmente protegida. Em setembro, o presidente Jair Bolsonaro abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, e trouxe um panorama do Brasil. Vamos ouvi-lo. His Excellency Jair Messias Bolsonaro, President of the Federative Republic of Brazil, and to invite him to address the Assembly. Ok. Bom dia a todos. Senhor Presidente da Assembleia Geral, Abdullah Shahid, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, senhores chefes de Estado e de Governo e demais chefes de delegação, senhoras e senhores, é uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários.
Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Em poucos dias recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado do serviço de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Temos tudo o que o investidor procura: um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66%, 2/3, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% advinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para a agricultura e outras atividades. O Brasil sempre participou em missões de paz da ONU, de Suez até o Congo, passando pelo Haiti e Líbano.
Nosso país sempre acolheu refugiados. Em nossa fronteira com a vizinha Venezuela, a operação acolhida do governo federal já recebeu 400 mil venezuelanos deslocados devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reitero nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 181 países, em um universo de 190, que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019, graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Somente nos primeiros 7 meses deste ano, criamos aproximadamente 1.800.000 novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos.
Durante a entrevista ao podcast Podpah, Lula falou sobre suas condenações na Lava Jato e atacou Sérgio Moro. O pré-candidato disse que poderia fugir do país para não ser preso, mas optou por ficar e provar que era inocente. Confira a análise dos nossos comentaristas. Se cada mentira valesse um dia de cadeia, o Lula já pegava prisão perpétua só com o que ele anda dizendo sobre essa história. Como fato indeterminado? Ele quer saber, eu respondo. O Lula, o que ele roubou? Ele roubou o cofre da Petrobras, todos, fora o resto. O fato indeterminado, por acaso é indeterminada a localização do sítio de Atibaia, do triplex no Guarujá, do Instituto Lula. O Instituto Lula era uma próspera entidade aí, porque fazia negócio com países ditaduras africanas, né? Botava lá dinheiro brasileiro, do BNDES, financiava obras dos ditadores, roubavam com comissões bilionárias, e o Lula fingia que estava fazendo palestra, não sabe falar. Fala bobagem, agora vai para o exterior, fala como é que ele acabou com a fome, que sempre continuou. Então, eu próprio achava que estava exagerando quando eu dizia que no faroeste brasileiro era o mocinho, era o bandido que perseguia o xerife, mas é isso mesmo, né? Ele foi preso por uma montanha de provas, porque ele é o chefe do maior esquema corrupto que já foi montado no Brasil, que foi destruído pela mais efetiva e eficiente operação anticorrupção da história. E agora ele fica dizendo que o bandido é o outro. São os procuradores, são os juízes. Quer dizer, o cinismo do Lula é que faz com que eu acredite que quem continua seguidor do ladrão não bate bem da cabeça, né? Ou é muito cínico. Você, Fiuza? Olha, o Lula, um homem capaz de dizer, de defender a Petrobras e depois saquear essa mesma empresa, e depois de saquear essa empresa e ser preso por isso, continuar dizendo que defende a Petrobras, ele realmente acredita que todo mundo é idiota, né? Então, para alguém que acredita que todo mundo é idiota, eu cito aqui o convite que tem sido feito sempre pela Ana Paula Henkel, né? Vamos falar do Lula caminhando na Avenida Paulista sem segurança, né? Ele é um inocente, ele é um anjo, ele é uma alma honesta, né? Ele é um homem do povo, torturado pelas elites, então ele pode andar na rua, não é isso? Mas ele não tem feito essa opção. Ele vai para os blogs, puxa-sacos, né? E você ser puxa-saco de um ladrão, eu vou te contar, né? É um destino miserável, né? Pois é, mas existe isso. Ele fica vivendo nesse subterrâneo existencial, né? Ele vai de um blog para um outro, para uma pesquisa. Nas pesquisas ele está disparadamente, né? Com 283% das intenções de voto se as eleições fossem hoje. Então ele vai de blog para gabinete, para pesquisa e tal, a vida real não interessa mais a ele, porque na vida real ele é conhecido como um criminoso condenado e descondenado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, como já disse o Augusto, a gente pode dizer, Lula, você tá na dúvida, você esqueceu o que você roubou? A gente vai dizer, você roubou o dinheiro do contribuinte da seguinte maneira: você cuidou da nomeação e da proteção de diretores da Petrobras, como o Paulinho do Lula, como o Cerveró, como o Renato Duque. Você cuidou dessas nomeações, você cuidou dessas bocas, dessas bocarras na Petrobras. E eles já confessaram, companheiro. Eles já confessaram, porque depois eles foram lá pagar suas dívidas e não estão aí para te refutar. Mas eles confessaram. E fazendo isso, você fez o seu acerto com o cartel de empreiteiras que você ajudou a montar. E em obras como Refinaria Abreu e Lima, você favoreceu, por exemplo, a OAS.
não é? Em tratativas com o Léo Pinheiro, que foi aquele que te deu o triplex. Entendeu, Lula? Então você está fingindo que esqueceu o que você roubou, mas o Brasil sabe o que você roubou. E o Brasil sofreu com isso. O Brasil passou, principalmente os menos favorecidos, ou seja, você é um covarde, você é um desumano, você jogou os menos favorecidos que você diz defender, e esses picaretas intelectuais de elite que não estão nem aí para as pessoas que sofrem, também estão aí puxando o seu saco, bajulando você, absolutamente apartadas da realidade. Mas você fez essas pessoas sofrerem, porque você, roubando, jogou o Brasil na pior recessão da sua história. Então, é isso agora. Para concluir o registro, né? Onde está o Sérgio Moro? Né? Está aí sendo barbarizado, humilhado, escrachado pelo Lula, que ele sabe que é ladrão, que ele prendeu. E o Sérgio Moro está aí, de palestras, falando do antibolsonarismo, do não sei o quê, de uma cartilha que sopraram para ele, dizendo por que a PEC dos precatórios... O Sérgio Moro, o sujeito que devia estar dando na cara do Lula, né? No debate, ninguém defende aqui violência, devia estar dando na cara do Lula, com palavras, com verdades, está aí dizendo por que a PEC dos precatórios não tem que passar. Então, realmente, o maior aliado do Lula hoje é o vexame público que o Sérgio Moro está dando. Diga, Zé. É uma verdade. É uma verdade. O Sérgio Moro é que devia estar protagonizando isso tudo, mas não. O alvo da campanha do Sérgio Moro é de atacar o presidente Jair Bolsonaro, e ali os marqueteiros e tal dizem que tem que ser por esse lado. E aí ele adotou essa linha, né? O Sérgio Moro diz o seguinte, que é uma verdade, que não tem nenhuma raiva pessoal do Lula, tem institucional. Ele, se não condenasse o Lula, aí é que ele, o Sérgio Moro, poderia ser condenado, porque as provas eram claras demais. E foi condenado, eu não sei por que o Lula fala só do Sérgio Moro. Por que ele não fala dos desembargadores do Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre? Por que o Lula não fala deles? Por que o Lula não fala do STJ? Por que o Lula não fala até da primeira fase do Supremo? O julgamento, a prisão do Lula passou e foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Não foi o Moro que prendeu. Quem prendeu o Lula foi o Código Penal, a força das leis. E ele fala com a tranquilidade sobre essa história de que sou inocente, eu não sei por quê. Não sabe porque não quer saber, porque é aquele tipo de coisa. Se hoje prenderem o Lula, ele pode até não saber por que está sendo preso, mas todo mundo sabe por que ele está sendo preso. Todo mundo, é exatamente o contrário. Todos nós vimos dinheiro rodando, gerente da Petrobras devolvendo R$300 mil. Como é que pode isso? $100 mil lá era troco. Funcionários, não é nem o presidente da Petrobras. Se esse pessoal devolvia $100 mil, $200 mil, imagina o presidente, imagina o diretor da Petrobras. Esse pessoal roubou demais. E Lula aponta, o Sérgio Moro está lá no processo, era o chefe do sistema, né? Então, se o Lula não sabia até hoje, mandem para ele aí que eu estou falando, eu estou dizendo o que aconteceu e por que ele foi preso. Ana. Bom, vamos responder a pergunta do Lula, então. Diga o que é que eu roubei. Isso aqui é o que eu lembrei aqui de cabeça, viu, Augusto? Além da Petrobras, BNDES, Caixa, Postales, Itaipu, perfeito, Banco do Brasil, Eletrobras, Funcef, Furnas, Conab e por aí vai. Agora, não custa a gente lembrar também que o Lula, ele falou muito de Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, mas o Lula, ele teve sua pena, ele não teve apenas a confirmação da condenação por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do sítio de Atibaia, como teve a sua pena aí, que era de 12 anos e 11 meses, que foi o que o juiz Sérgio Moro determinou, para 17 anos e 1 mês, isso aí avaliada pelo desembargador Gebran Neto, que disse nos autos que há provas sobradas de corrupção e lavagem de dinheiro. E o desembargador Gebran Neto foi uma indicação da presidente Dilma.
Então, agora o Lula tem que falar também do desembargador Gebran Neto. Eu puxei aqui rapidamente no site do TRF4, que é de onde está o desembargador Gebran Neto, e diz que parte, de acordo com os autos, em 6 contratos da petrolífera, 3 firmados com o Grupo Odebrecht e outros 3 com a OAS, teriam ocorrido acertos de corrupção que também beneficiaram o ex-presidente. Parte dos valores acertados nos contratos teria sido destinada a agentes da Petrobras e parte a caixas gerais de propinas, mantidas entre os grupos empresariais e membros do PT. Além disso, outra parte das propinas foi utilizada nas reformas do sítio de Atibaia. E, mais uma vez, continuamos aí ouvindo o silêncio ensurdecedor do ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, em relação a isso e às inconstitucionalidades que beneficiaram exatamente Luiz Inácio Lula da Silva. E o ex-procurador Deltan Dallagnol disse que o PowerPoint sobre Lula em 2016 foi, abre aspas, erro de cálculo, fecha aspas. Segundo ele, a Força Tarefa já tinha feito N entrevistas anteriores usando apresentações semelhantes. Deltan avaliou que foi um erro de conta que pode ter gerado interpretação equivocada por parte da sociedade. Lembrando que no PowerPoint em questão, o chefe da Força Tarefa listou fatores que indicavam que Lula havia chefiado esquema de corrupção na Petrobras. Augusto. Alguma dúvida? Ele roubou a Petrobras. Aliás, pelo que tá aí a Ana lembrando, ele roubou tudo que estava por perto. Ele roubou na Eletrobras, ele roubou nesses... Itaipu, todos esses lugares. Onde havia um cofre por perto, ele roubava. Agora, eu estava lembrando há pouco qual foi a minha reação diante do Aécio. E esses caras do PT não têm vergonha de ouvir ele falando isso? O Lula, vamos pegar um caso esquecido. Quando descobriram o que tinha feito a Rosemary com seus bebês, né? Ela era amiga do Lula e viajou 20 vezes para o exterior. O Instituto Lula providenciou especialistas em todas as áreas do direito aí para livrá-la. Porque esse seria um depoimento chocante para quem tem mais de 10 neurônios. Por que ele fez isso? O que ela era? Não era chefe do escritório da Presidência da República em São Paulo? Se ela cometeu crimes, então que se puna. Por que o Lula estava tão interessado? Pois bem, e o que ela fazia nessas viagens? Ela ajudava os diplomatas ali, ela traduzia, era intérprete. Isso é um absurdo. E o Lula nunca falou da Rosemary. Nunca. Quando tentaram abordar esse assunto na Alemanha, ele falou, não falo de coisas pessoais, tal. E os jornalistas espertamente esqueceram. Vai ser lembrado no primeiro debate esse caso, precisa ser. Que fazia a Rosemary? Gastava o nosso dinheiro para ficar num caso banal. Tá? O Lula fez daí para cima. É o chefe. Eu não entendi essa do Deltan. Porque se ele disse que o Lula era o chefe do esquema corrupto, era mesmo. Não entendi essa alusão. Estava certo. O PowerPoint e tal. Pode botar numa placa, numa faixa, mas ele é o chefe do maior esquema corrupto que já existiu no Brasil. Fiuza. Ô, Vitor, vou te botar na fogueira aí. O Augusto não entendeu, também não. O que você entendeu dessa declaração do Deltan, Vitor? Eu acho que ele quer dizer que que foi precipitada a apresentação, que queimou a largada, que acusou muito cedo, antes da hora. Será que foi isso? Pois é. A gente custa a crer, né, que um dos homens, dos procuradores, infelizmente eu sei, mas eu fico tentando não constatar, né, que um homem que participou da Operação Lava Jato, que conhece por dentro, né, os meandros desse roubo que nós estamos detalhando aqui, e se o Lula insistir muito, a gente faz um especial com os roubos dele. Porque eu li isso tudo e vocês também leram. A gente pode trazer todo o caso completo da sonda Vitória 10.000, por exemplo, né, com o laranja Bunlai dele.
a gente pode trazer diversos, né? O Lula roubou, como disse o Augusto, onde tinha um cofre e ele assaltou, né? Agora, o Deltan Dallagnol está fazendo o quê, gente? O Deltan Dallagnol não viu a entrevista do Lula? O Deltan Dallagnol é candidato, né? Ele saiu da Procuradoria para ser candidato e está fazendo um afago no petismo, porque eu digo que eu custo a constatar, mas eu já vinha vendo, porque eu vi o Deltan Dallagnol se mover aí pelos endereços das subcelebridades, com a mosquinha azul picando ali alegremente, né? Lançando livro e curtindo a bajulação daqueles que são amigos do Lula, né? Aqui, essa esquerda festiva do Rio de Janeiro, né? Nós vimos o Deltan deslumbrado com isso. Nós vimos o Deltan achando legal o Luiz Roberto Barroso e o Rodrigo Janot fazerem aquelas operações estranhas de virada de mesa em 2017. Né? O Deltan estava lá dizendo que o Barroso era ali um modelo, cansou de falar, o Barroso, esse personagem, né? Esse personagem barroco, né? O Barroso barroco, que faz discursos completamente apartados da realidade. O Deltan seguia o Barroso, né? E escrevia isso. Isso não foi uma coisa que me contaram de bastidor, não. Então, o que a gente faz quando Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, diante de um ladrão como o Lula, que está disputando uma eleição que eles também vão disputar, eles se calam e o Deltan diz que o PowerPoint foi um erro de cálculo? Parem de dar vexame, porque aí a gente vai achar que o Brasil não tem mais jeito. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o deputado Daniel Silveira de dar qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação. Ele só poderá falar com autorização judicial. A bancada de Os Pingos nos Is analisou o caso. É realmente um caminho tortuoso acompanhar a lógica do ministro Alexandre de Moraes, né? Seguindo os trilhos do direito, a gente não chega lá. Pois bem, nós aqui fizemos uma entrevista com o deputado Daniel Silveira e nós não tínhamos nenhuma intenção e não fizemos, de fato, nenhuma transgressão. Nós fizemos uma entrevista. Aí o ministro Alexandre esperou essa entrevista, trouxe esse argumento de pé quebrado, de que, porque a entrevista é veiculada em redes sociais, o deputado Silveira está descumprindo uma cautelar. Isso é uma lógica que não é alcançável pelos trilhos do direito. Né? Como assim? Ele deu uma entrevista a um veículo que tem uma expressão em redes sociais. Então, é impossível você fazer esta conexão de causal. Né? Agora, será que era isso? Ele estava aguardando, ele sabia que isso ia acontecer, sabia que isso iria para a rede social e alegaria, então, que isso era um descumprimento da cautelar e agravaria com o pedido de proibição. Eu já não sei, Marcelo, se isso já era um cálculo tosco, ou se, de fato, ele continua aí criando literatura jurídica. Né? Um outro aspecto da decisão, que também é um aspecto que você não consegue depreender se você seguir os trilhos do direito, é o fato de que ele está reincidindo no crime de ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Ora, o Daniel Silveira foi preso daquela maneira que todo mundo viu, com uma série de ataques, xingamentos ao Supremo Tribunal Federal, e isso foi considerado uma ameaça. Né? Então ele foi preso daquela forma que nós vimos, aquele flagrante eterno. Pois bem, ele sai da prisão, concede uma entrevista e faz críticas ao STF. Ele não repetiu nenhum libelo com conotações agressivas, violentas, nada disso. Ele disse que considera a maneira de atuar do STF incorreta. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: nas medidas cautelares, né, ou no que seria caracterizável como reincidência do crime, que ninguém conseguiu entender onde está,
Está previsto que ele não pode criticar o Supremo Tribunal Federal? Então, o ministro Alexandre deveria, se é essa a intenção, ele deveria escrever que está proibindo o deputado Daniel Silveira de criticar o STF, o que ele, evidentemente, dentro do direito, não poderia fazer. Mas se ele está querendo atuar de forma criativa, né, ao largo do direito, era isso que ele deveria fazer, porque é isso que ele está fazendo. Era isso que ele deveria escrever, porque é isso que ele está fazendo. O deputado, a princípio, não está proibido de criticar o STF. Ele já não, ele diz que não se arrepende do que falou, mas ele não repetiu aquelas palavras, o suposto flagrante, não é isso? Então, a lamentar, Marcelo Matos, esta situação em que o ministro está agindo de uma maneira que eminentes juristas não reconhecem como consonantes com o direito. Nós vimos o grande jurista Ives Gandra Martins, dizendo, inclusive, aqui nos Pingos nos Is, que não concordava com as decisões dentro do inquérito que levaram à prisão do Daniel Silveira, mas nós vemos isso, a sociedade um pouco encabulada, um pouco constrangida, né, com o ministro do STF, que aparentemente, aos olhos destas pessoas, dessas instituições, ultrapassa a sua linha de ação, mas ninguém se opõe. Enquanto ninguém se opõe, ele vai fazendo do jeito dele. Zé Maria, o deputado não era nem tão conhecido. Eu imagino que agora toda essa situação, se ele puder disputar a próxima eleição, ele vai receber uma votação muito maior do que ele recebeu. Ao mesmo tempo, a Câmara lavou as mãos, né? Ele está sozinho mesmo, a instituição não fala nada em relação a uma defesa de um parlamentar que tem aí mandato em Brasília, né, Zé Maria? Isso é que eu acho um absurdo. Veja bem, a Câmara reagiu de uma maneira muito forte quando a ministra Rosa Weber, liminarmente, suspendeu o pagamento das emendas. E mais ainda, quando o plenário do Supremo confirmou a decisão das tais emendas do orçamento secreto, que foram inventadas na Câmara, não no governo, como todo mundo pensa e fala, né? Isso é coisa dos deputados para pegar uma parte do orçamento. A reação foi total, tamanha que o Congresso se prepara e vai votar uma nova legislação e recriar esse tal orçamento dos deputados e senadores, que eu não chamo de secreto, mas chamo orçamento dos deputados e senadores, e não orçamento do país, não orçamento do Brasil. Essa reação foi desproporcional, ou seja, agredir os direitos sociais, os direitos da população, pode. O que não pode é tirar dinheiro dos parlamentares. Esta é a conclusão que eu fico. Olha, Marcelo, a imunidade parlamentar é um direito da sociedade e não do deputado e do senador. Eu sei que, às vezes, os parlamentares abusam desse direito da coletividade como se fossem direitos seus, próprios, direito individual. Não é. Isso aí é o seguinte, para dar à sociedade o sentimento de proteção e o sentimento de que o representado, né, o representado tem ali as prerrogativas. A Constituição de 88 definiu a imunidade parlamentar de uma maneira muito ampla, muito total. Era imunidade total para tudo. Só poderia o Supremo processar um deputado ou senador se houvesse a autorização do Congresso. E o Congresso nunca dava autorização de processo. Preferia processar e cassar o mandato do deputado rapidamente do que autorizar o Supremo a processar um deputado. É um sentimento de corpo, era um sentimento de corpo, muito criticado, né? Mas esta é uma proteção da instituição e da sociedade, né? Essa imunidade. E aí os deputados entenderam que havia um excesso de proteção e que deputados estavam roubando esta possibilidade de não processo para se proteger de crimes, e crimes vis, como, por exemplo, o Hildebrando Pascoal, que cerrou o adversário ao meio, vivo, com motosserra. O Congresso expulsou, mas não autorizou o Supremo para abrir processo contra esse deputado. Da mesma forma, o Talvani Albuquerque, que matou a suplente Ceci Cunha para ficar com a vaga dela. Ele foi expulso, foi cassado e não houve a abertura de processo porque não houve autorização ao Supremo. Mas houve por bem acabar com essa imunidade total. Disseram, olha, já não é mais tempo disso. Mas ficaram duas imunidades importantes. A imunidade ao voto, um voto na Câmara, pode mudar a vida do país. E depois o deputado ser processado, nunca houve, mas agora
é possível, né? Porque votou daquele jeito e deu um prejuízo em empresas, sei lá, né? Isso aí seria uma causa civil. E pelo posicionamento, ou seja, pelas opiniões. Ficou muito claro. Mas aí, num determinado momento, a Justiça do Rio de Janeiro começou a processar deputados. E os deputados entenderam que precisava de uma proteção a mais. E inseriram como forma de emenda à Constituição a palavra quaisquer, que hoje está. Então, hoje, a Constituição diz que quaisquer opinião, direito à imunidade, votos e quaisquer opiniões. Redundou, não era necessário. Muita gente criticou, inclusive eu. Para que incluir esse quaisquer aí na Constituição? Já está muito claro que os deputados têm imunidade quanto à opinião. Mas hoje eu acho que tem que inventar uma palavra. Tem que inventar, porque eu não compreendo. Eu sou acostumado a redigir textos, lido com isso. Eu não sei como escrever para dizer, olha, o deputado tem imunidade pelas quaisquer opiniões, por todas as opiniões, pelas opiniões e pelas opiniões. Só se escrever assim, né? Esse é o artigo da Constituição. O Supremo é o guardião da Constituição, faz o controle constitucional. O que a gente vê nessas decisões aí é de que o deputado está sendo cassado no seu direito, quaisquer opiniões, né? E o Congresso, os deputados e senadores, não fazem nada. Fecha esse tema, por favor, Augusto Nunes. Bom, vou procurar ser conciso. Eu vou ler trechos de um artigo, de um ótimo artigo publicado no Estadão de hoje, pelo professor Carlos Alberto de Franco. Ele falou o que insistem em não falar deputados, jornalistas, advogados, todos em silêncio. A gente não fica em silêncio aqui, não. O deputado não descumpriu decisão coisa nenhuma. Não estava prevista aí a proibição de entrevistas. Não descumpriu. E o que ele disse aqui é a opinião dele, é direito à liberdade de expressão, que tem de ser respeitada. Tem de ser respeitada e que está sendo ameaçada pelo carcereiro compulsivo que é o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Está ultrapassando todos os limites. E aí, como diz aqui o Carlos Alberto de Franco, uma instituição, as instituições não são abstrações, encarnam-se nas pessoas concretas que a compõem. A credibilidade da corte depende muito das atitudes de seus integrantes. E pelas ações, atitudes do Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal está perdendo, resta pouco, o respeito do povo brasileiro. Vamos lá. Ele não previu a proibição de entrevistas, repito, e ameaça agora com outra prisão, só fala em prisão, carcereiro compulsivo, o deputado Daniel Silveira. Ele deu entrevista aos Pingos e já tinha marcado uma entrevista para o Direto ao Ponto no dia 22. O deputado não sabe se vai poder dar entrevista. Já convidamos o Alexandre de Moraes. Ele venha e explique, vai ter todo o tempo do mundo para explicar o que faz. Se ele não vier, nós vamos discutir com um grupo de juristas. Pois bem, não encontramos até agora nenhum jurista que se disponha a defender o que faz o Alexandre de Moraes. Nenhum. Então, se a gente não completar o grupo de entrevistadores com alguém que defenda o ministro, é por falta de gente mesmo. Falta agora ele proibir, como eu escrevi num tweet, o Daniel Silveira, de desejar Feliz Natal aos parentes. É o que falta agora, porque ele não pode dizer nada. Ele transformou o Daniel Silveira num preso político. Num país em que há preso político, não há democracia. Se há democracia, não existe preso político. Agora eu vou à leitura de trechos do artigo que fala por nós e fala, sobretudo, pelos silenciosos, né, covardes que silenciam diante disso. Ele lembrou um trecho da fala do Alexandre de Moraes na sessão em que absolveu a chapa
formada pelo presidente Bolsonaro e pelo vice Mourão, das acusações malucas lá de que eles se elegeram por causa de disparos em massa de fake news. Lembra o Carlos Alberto de Franco. No mesmo julgamento em que o tribunal absolveu por unanimidade a chapa, o ministro Alexandre de Moraes deu mais uma demonstração de que os tribunais superiores seguem bastante dispostos a agir na oportuna expressão de editorial do jornal Gazeta do Povo como editores da sociedade. Relembrando o infeliz comentário do ex-presidente do TSE, Dias Toffoli. Bom, Moraes, que também é membro do Supremo, e atenção, vai se tornar, um mês antes da eleição, da próxima eleição, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele prometeu caçar e prender quem repetir o que foi feito em 2018, em alusão ao suposto crime, cujas provas, ao menos a sua gravidade, nenhum ministro reconheceu no julgamento da chapa mencionada, inclusive o Alexandre de Moraes. Agora, se houver repetição, aspas para o Alexandre de Moraes, se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que assim fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e a democracia no Brasil. Não podemos absolver aqui por falta de provas, mas sabemos o que ocorreu. Nós podemos absolver aqui por falta de provas, mas sabemos o que ocorreu. Sabemos o que vem ocorrendo e não vamos permitir que isso ocorra, acusando o absolvido. Não podemos criar um precedente, olha, tudo que foi feito, vamos passar o pano. Ele fala mal para burro e escreve bons livros, né? Então devia ser ministro o ghostwriter dele. Porque essas milícias digitais continuam se preparando para disseminar o ódio, para disseminar conspiração, medo, para influenciar eleições, para destruir a democracia. Houve disparo em massa. Houve financiamento não declarado para esses disparos. Pois bem, depois de absolver, ele diz isso. Então, atenção para o fecho do artigo. Num país... Não. Aqui. Num país onde já se instaurou, na prática, a existência do crime de opinião, no qual a perseguição ocorre sob o aplauso de parte da sociedade e de intelectuais e jornalistas, e em que repressão se dá apenas contra um lado, a carta branca para a justiça eleitoral agir como promete Alexandre de Moraes será uma ameaça à democracia muito maior que aquela que o ministro diz querer combater. Na prática, a censura e a autocensura, fruto do medo da retaliação, já são tristes realidades e exigem firme condenação. Eu acuso aqui o ministro Alexandre de Moraes de ser hoje a maior ameaça à democracia brasileira. Em janeiro de 2021, um levantamento de gastos com comida do governo federal veio à tona e foi criticado pela oposição. Os Pingos nos Is esclareceu os fatos. Acompanhe. Após a divulgação pelo portal Metrópolis do que seria uma planilha dos gastos do governo federal com alimentos e bebidas em 2020, usuários de redes sociais passaram a comentar os valores e usá-los para criticar o presidente Jair Bolsonaro. Defensores do impeachment disseram que o presidente seria o responsável por gastar sozinho 15 milhões de reais em leite condensado. A informação, no entanto, é falsa, já que o valor equivale aos gastos com o produto de todos os órgãos do Poder Executivo no ano passado. No caso do leite condensado, por exemplo, do valor total, mais de 14 milhões de reais foram gastos do Ministério da Defesa e utilizados na alimentação do efetivo de todas as Forças Armadas. De acordo com a pasta, são cerca de 350 mil pessoas. Com esse valor, poderia-se comprar pouco mais de 6.500 latas de leite condensado por dia para esse efetivo de quase 350 mil homens. Já o restante dos valores utilizados na compra de leite condensado veio dos Ministérios da Educação, R$ 1 milhão, da Justiça, R$ 327 mil e da Saúde, R$ 61 mil. Vale lembrar que em locais distantes e pouco acessíveis não é viável o transporte e o armazenamento de leite fresco, que estraga rapidamente. O leite condensado, então, serve como um substituto ao laticínio porque o açúcar conserva bem o produto, mesmo após aberto. Há também uma informação que não foi mencionada no texto da reportagem do Metrópolis. Foi gasto R$ 1 milhão a mais com leite em pó
em comparação com o condensado, além de quase 10 milhões com leite de coco e mais de R$1 milhão com leite de soja. Em contrapartida, nenhum real com leite de caixa ou de saco. Em missões militares na selva ou em atendimento a tribos indígenas isoladas da cidade, o leite condensado e em pó são a alternativa mais viável para evitar o desperdício. Conforme dissemos, outra parte significativa do leite condensado foi comprada pelo Ministério da Educação, responsável por universidades e institutos federais, hospitais universitários, além de vários órgãos subordinados com distribuição de refeições. Há também outro produto que ganhou destaque pela imprensa: os chicletes. Uma parte das gomas de mascar compradas pelo governo também é requisição do Ministério da Defesa. O produto compõe um kit básico distribuído nas missões militares e tem duas finalidades principais. A primeira, odontológica. Chicletes sem açúcar e com composição especial ajudam na higiene bucal das tropas quando a escovação torna-se menos acessível. O outro motivo é o de que a goma de mascar diminui o incômodo da pressão nos ouvidos durante voos. Ressalta-se aqui que os aviões militares não são como os aviões usados nas viagens domésticas e internacionais. A pressão costuma ser muito maior. Não é a primeira vez que a compra de chicletes pelo governo é questionada. Em 2007, no governo Lula, o Ministério Público Militar questionou licitação do Comando Militar do Leste, que incluía R$3,5 milhões para comprar o produto. À época, o comando explicou a importância da goma de mascar para a higiene bucal dos militares e o fato foi esclarecido. Também há informações de que outra parte dos chicletes foram comprados pelo Ministério da Saúde. Tratam-se de gomas de mascar de nicotina, distribuídas pelo SUS em campanhas de combate ao tabagismo. José Maria Trindade. Pois é, a gente aprende noções básicas na faculdade de jornalismo, né? De valorizar, respondendo a perguntas básicas, 5 perguntas: o que, como, quem, onde e por quê. Neste caso aí, o jornalismo aplicado, né, foi o que? De uma maneira muito ampla e equivocada, que deveria ser por quê? Por quê de cada coisa que você está explicando aí. Isso foi motivo de muita piada, muita provocação e tal na internet, porque é realmente engraçado. Se você pega assim, goma de mascar, gastou tanto, o leite condensado, gastou alfafa, mas tem que saber o porquê de cada coisa. É assim que se faz o jornalismo, é assim que se deve informar. É mentira? Não, o governo gastou realmente isso. E as despesas até aumentaram com relação ao ano passado, porque tudo aumentou. Agora, uma coisa eu queria dizer, a democracia tem um preço, mas só que a democracia no Brasil está cara demais. Não é um monopólio do executivo, veja bem, as despesas da presidência da República, do Palácio, até foram menores. Em alguns casos ali aumentaram os cartões corporativos, porque na pandemia o presidente deslocou aeronaves para buscar no exterior insumos hospitalares e precisa pagar o combustível à vista, no cartão, e precisa pagar hotel, precisa pagar comida para os tripulantes, para os funcionários que vão buscar os insumos hospitalares. Mas veja bem, os poderes estão caros demais. O Congresso Nacional gasta 11 bilhões de reais por ano. 11 bilhões. Uma cidade de 500 mil habitantes tem um orçamento por volta de 900 milhões. Não chega a 1 bilhão de reais. Então, o Congresso vale 11 cidades de 500 mil habitantes. Isto é muito. Além do Congresso, tem o Supremo, tem os tribunais superiores, uma cidade, aqui uma cidade do judiciário, palácios e palácios, né? O custo do poder é realmente muito alto, porque tudo é muito exagerado. O Supremo queria comprar lagostas, vinhos especiais que tivessem pelo menos 3 vitórias em competições internacionais e assim por diante. Mas aí você vai ver, lá no Supremo Tribunal Federal, se faz sessões especiais, até tarde precisaria de alimentar, se recebe autoridades, mas também não precisa ser lagosta, não precisa ser vinhos tão premiados assim. Então há um exagero, não certo não, é um exagero entre todos os poderes, entre todos os poderes. O dia que eu descobri que a água mineral que se consome no Congresso Nacional
é superior ao orçamento inteiro da minha cidade, Medina, eu fiquei assustado. Depois eu vi que não é só a água mineral do Congresso que gasta mais do que o orçamento da minha cidade. O cafezinho também é quilo e quilo, e sacos de café e de açúcar, porque o poder esbanja, o poder exagera e o poder é numeroso demais, é gigantado demais. Todo mundo sabe disso, mas jogaram isso aí no ar, exatamente como diz o vice-presidente Hamilton Mourão, uma fumaça para fazer o esporte preferido ultimamente de alguns setores, né? Criticar e zombar do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, eu não vi um pedido de desculpas tão forte como essa brincadeira de dizer que o presidente gastou tanto leite condensado assim. Você, Fiuza, a sua avaliação sobre esse episódio e as repercussões que acabou rendendo? Isso aí é a oposição leite-moça, né? É realmente o fundo do poço e com todo respeito ao leite-moça, né, que é doce, mas isso aí é uma gente azeda, né? Isso é uma gente azeda sem propósito, né? O país precisando, a gente acabou de falar, o Augusto estava comentando sobre a campanha institucional urgente, né? Quer dizer, não pode esperar, está esperando Godot, né, com esses trancamentos aí sem ciência nenhuma. Querem o quê? Querem arrebentar com o país? Né? Querem travar tudo? Querem destruir tudo, todas as iniciativas? É uma coisa doente isso, pô. Então você tem, de fato, uma urgência, né, de um país onde a gente séria está aí reunida, procurando apoiar reformas que foram iniciadas, e não nesse governo, antes desse governo. E tem esses parasitas aí que são fantasiados de formadores de opinião, muitas vezes, né, de líderes, de políticos, numa euforia por causa do leite condensado, né, param a vida para fazer poemas com leite condensado, achando que isso são gestos de resistência democrática, de grandeza. É uma oposição leite-moça, é uma gente pobre coitada, né? É uma gente de espírito muito rasteiro, né? E que quer dizer, todos esses estão aí nessa futilidade, né? Tentando catar qualquer porcaria para se fantasiar de resistência ao fascismo. Esses realmente são aqueles que o país precisa deplorar, né? Porque, de fato, o legado que está se gestando é muito preocupante, né? Não obstante aí as tentativas construtivas, né? Existe sempre aí as pessoas que estão procurando, não estou falando só de governo, não, nem só de imprensa, nem só do papel que a gente faz aqui. Tem muita gente que está aí procurando construir, ser solidário, criar formas de convivência segura, respeitando os riscos que estão aí. E esses estão fazendo essa pantomima circense. Não tem vergonha na cara, bota uma máscara lá no perfil, se finge de empático e fica fazendo poesia de leite-moça. Toma vergonha. Então, o país realmente precisa de iniciativas fortes. A gente está vendo aí, tem alguns líderes que estão começando a colocar a sua cara, a sua credibilidade para dizer precisamos sair dessa paralisia, né? Precisamos voltar à reconstrução, precisamos sair dessa falsa conflagração, né, entre os democratas de botequim aí e o suposto fascismo. Isso é mentira, isso é perda de tempo, né? E o país precisa, de fato, avançar urgentemente nessa agenda de reconstrução para não ter mais um ano perdido. Augusto. Tá dito tudo pelo Zé e pelo Guilherme. Os blogs, as redes sociais, os comentários por aí e os jornais, eles não informam. Eles, no momento, eles têm que ter opinião sobre tudo. Tudo é politizado. Então você consegue transformar em problema a compra de leites condensados. De leite condensado, você nem examina. Você nem sabe por que aconteceu, qual é a quantidade, se houve precedentes, como é que isso funciona, como não funciona. Você já cai matando. E as pessoas são desinformadas. Hoje, a imprensa velha,
brasileira se especializou na desinformação. E 2021 foi um ano marcante aqui para a equipe de Os Pingos nos Is. O programa alcançou a marca de 4 milhões de inscritos. Sensacional, vocês são ótimos. Vocês são ótimos, né? E acompanham como se deve o programa. 4 milhões é para a gente festejar, né? Eu ouvi o Roberto Carlos gritando, eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu falava, que pretensioso, vê se alguém vai reunir 1 milhão de amigos. E olha aí, nós temos 4 vezes mais do que cantava o Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Nós temos 4 milhões de amigos. E isso aumenta a nossa responsabilidade e a cada dia a gente traz aqui para o Pingos mais do que palavras, mas a alma para digerir o que está acontecendo no dia a dia e traduzir para todos o que pensamos. Nem sempre nós concordamos e isso é que faz o programa inteligente e interessante. É porque nas discordâncias respeitosas, como sempre, a gente vê um lado, vê outro e assim indica o caminho que nós estamos seguindo e os tempos difíceis que estamos passando. Olha, eu quero agradecer muito essa oportunidade, eu fico orgulhoso e emocionado até de estar aqui ao lado de pessoas importantes, como o Augusto Nunes, o Fiuza, um grande jornalista, uma grande pessoa, a Ana Paula Henkel, que é uma ídolo nacional, todos nós aprendemos a admirar, e outros que passam por aqui, a você, Gabriel, que está nesse momento apresentando, ao Vitor, enfim, são várias pessoas. Então, eu fico orgulhoso de ter, portanto, 4 milhões de amigos. Uma honra muito grande estar aqui com o Zé, com o Fiuza, você, Vitor Brown e o mestre, né, Augusto Nunes. Eu já contei essa história para ele algumas vezes, já contei para o meu público nas redes sociais também, para os amigos, mas lá atrás, quando eu era menina ainda, 13, 14, 15, 16 anos, meu pai chegava em casa toda sexta-feira com a revista ali onde o mestre Augusto Nunes tinha os seus artigos, as suas colunas, e chegava em casa e falava para minha mãe, né, Maria, vem ler o Augusto essa semana que está um espetáculo. E olha como a vida é. Hoje estou aqui ao lado do Augusto, um mestre, um norte no jornalismo e com 4 milhões, né, de amigos. O Zé colocou muito bem a palavra, né? Responsabilidade, é responsabilidade com cumplicidade. E aí eu digo que eu sou uma moça de muita sorte por ter essa cumplicidade aqui com todos vocês, esses profissionais fantásticos, né? Aqui desse lado da tela, mas também nossa equipe técnica, nosso mestre aí, nosso Bernardinho, nosso Cleiton Ubinha. E eu fiquei muito impressionada, Gabriel, no 7 de setembro eu estava na Paulista e eu revivi aí tempos áureos da seleção, quando a gente mal podia andar nas ruas, as pessoas queriam autógrafo, queriam tocar nossa medalha olímpica, e no 7 de setembro foi assim, com as pessoas falando pingos, porque os pingos, Ana, os pingos, os pingos, os pingos. E aí eu percebi ali, né, ao vivo em cores, durante 6 horas que eu fiquei ali na Paulista com alguns amigos, o amor das pessoas, o carinho e o respeito por esse programa. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento e meu carinho de volta, né? Quem faz esse programa aqui também, muito do sucesso, é exatamente por culpa de vocês, os 4 milhões aí de amigos, e é muito bom ter essa cumplicidade com vocês ao longo da semana toda, de 6 às 8. Fica aqui o meu agradecimento e a minha honra de estar com todos vocês, os 4 milhões, e essa equipe espetacular aqui do meu lado. É uma honra estar ao lado de José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, Vitor Brown, você, Gabriel Cruz, Cleiton Ubinha, nosso maestro, nosso grande mestre, Augusto Nunes, né? E eu só teria a dizer que a gente faz de verdade e deixa tudo em campo todo dia. Então, talvez por isso a gente mereça aí essa confiança. Eu quero agradecer muito a confiança desse público tão atento, tão esclarecido, que apoia, critica e vem junto
nessa missão importante que a gente tem num momento tão conturbado. Obrigado a todos. E assim a gente fecha então essa edição especial que trouxe para você os melhores momentos de Os Pingos nos Is em 2021. Muito obrigado a você pela parceria, pela companhia no decorrer desse ano. Uma ótima virada, uma boa passagem para você, um feliz ano novo e a gente se encontra na semana que vem. Até 2022. Os Pingos nos Is. Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.